Então, Hebreus capítulo 5, eu quero ler aqui o versículo 5 e versículo 6. E então, buscarmos, vamos ler do 5 em diante, do 5 até o 14, tá bom? Diz assim o texto. Os irmãos que estão em casa também podem abrir a escritura e acompanhar conosco. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. A esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite, não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Bem, amados, como eu havia dito aos irmãos, ao introduzir aqui no finalzinho do capítulo 4, e já então em todo o capítulo 5 em diante, o apóstolo introduz o tema central da epístola. Eu digo central no sentido de que, embora toda a epístola tenha por centralidade a pessoa e a obra de Cristo, o fato é que o cerne desta epístola é a obra sumo sacerdotal de Cristo. Ou seja, é Cristo enquanto sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, que exerce esse seu ofício num santuário não feito por mãos humanas, porém um santuário eterno nos céus, no Santo dos Santos que se encontra nos céus, num santuário superior, e ele tem por base de tal ministério uma aliança superior à antiga aliança, em que ele tem também um ministério superior, em que todas as realidades de Deus encontram-se disponíveis e acessíveis por intermédio desse ministério da nova aliança, tendo Cristo como sumo sacerdote, aquele que faz a intermediação ou a mediação entre os homens e Deus. Bem, mas acerca do sacerdócio, eu quero começar a pontuar agora alguns fatores importantes aqui para os irmãos, porque ao adentrar o capítulo 6 de Hebreus, eu até diria que o capítulo 5 ele vai introduzir, sobretudo nos seus últimos versículos, o capítulo 6. O capítulo 6 é um capítulo que tem sido um entrave para muitos cristãos. É um entrave para os chamados arminianos, é um entrave para os chamados calvinistas, que são as duas linhas prevalecentes quanto ao conceito de salvação de Deus para o homem. Então é importante que os irmãos atentem e apreendam cada ponto aqui do capítulo 5, que serão como uma introdução ao capítulo 6, onde nós vamos desatar o primeiro nó desta epístola, ok? Então veja, quando se fala em sacerdócio, vou falar de maneira geral sobre sacerdócio, então falarei de maneira particular sobre o sacerdócio de Melquisedeque, e então entraremos, no terceiro momento, na problemática acerca do entendimento e do conhecimento desse sacerdócio. De maneira geral, o sacerdócio ele fala primeiramente de mediação. Não se pode pensar em sacerdócio se você não trazer para si a ideia de um mediador. E um mediador entre Deus e os homens. Entretanto, só é preciso que haja esse tal mediador em razão de um problema primeiro, que é o problema do pecado. Ou seja, os homens mantinham íntima, o homem, mantinha íntima e direta comunhão com Deus antes da sua queda. Deus o criou em estado de retidão, e ali então, como nós podemos ver em Gênesis, o homem fora colocado no Éden e ele tinha plena comunhão com Deus. O Éden
enquanto muitos estão sempre pensando num jardim, no sentido literal de árvores e de rios, embora fosse, mas o ideal que nós entendamos é que é o que esse jardim significa dentro do plano da economia de Deus.